Como convencer um esquerdista? Ou coisa difícil, é quase uma missão impossível. Você mostra fatos, fotos, áudios, documentos e mesmo assim ele, não foi bem assim não é assim como você está contando não. É a CIA que está fazendo um grande plano aqui para roubar petróleo e tudo mais e o Lula tem que estar livre. Ou missão impossível. E este será o tema do vídeo de hoje. E eu tenho uma arma secreta que vou revelar a vocês. Ontem, por exemplo, todo mundo viu o vazamento de áudio de uma jornalista do Estadão. E aí começa imediatamente a guerra de narrativas. Não, ela não disse que queria arruinar o governo do Bolsonaro, não. Ela não disse nada disso. Ela disse sim, ela disse que ia arruinar tudo. O que me interessa são os fatos. Aquilo que aconteceu de maneira concreta. Primeiro, a jornalista disse que ficaria frustrada se o presidente não fosse removido do cargo. Para mim já é prova suficiente de que isenção para fazer esse tipo de matéria não existe. Que obtém essas provas de maneira suspeita, inclusive dá risada disso. Isso é do CUEF. Isso é do CUEF? Putz, grilo. Terceiro, que o seu inglês é uma grande droga, que ela não tem o arcabouço mínimo para ocupar o cargo que ocupa, conversando com um correspondente internacional. Se ela tivesse participado do curso capitalista malvadão de inglês que eu ofereci aqui no canal, talvez nada disso tivesse acontecido. Mas o que nós podemos concluir, analisando as notícias da mídia todos os dias, é que eles fazem questão de fazer uma tempestade em todo o copo d'água possível. E que as coisas chegam para a audiência brasileira sempre de uma maneira distorcida. Vou mostrar a prova para vocês. Por exemplo, aqui nós temos a mesma jornalista. No El País do Brasil, a manchete é a seguinte: o breve discurso de Bolsonaro decepciona em Davos. A mesma jornalista, a manchete no El País da Espanha: Bolsonaro anima los ejecutivos de Davos a intervir en el nuevo Brasil. Vocês perceberam? A mesma jornalista, duas manchetes para públicos diferentes. No Brasil, Bolsonaro decepciona em Davos. Na Espanha, Bolsonaro anima os investidores. Para mim é claro que a grande mídia é inimiga do governo, uma inimiga declarada do governo. Por exemplo, no dia seguinte que Adélio Bispo, depois de dar a facada no Bolsonaro, estava preso, apareceram lá advogados de jatinho, vários advogados de jatinho, para defender Adélio Bispo. Está sendo feito tudo para melar esta investigação. Cadê que a mídia fala alguma coisa a respeito disso? O que a mídia fala é: Adélio Bispo agiu sozinho. Como agiu sozinho se no dia seguinte estava todo mundo lá de jatinho para defendê-lo? Você vê grandes matérias jornalísticas, investigativas a respeito deste caso? Sim ou não? Me responda sinceramente. Para mim é absolutamente claro que a grande mídia é inimiga do governo. Se a jornalista do Estadão não quis arruinar o Bolsonaro, ora, isso está estampado na mídia todo santo dia. É um governo que tenta, de todas as maneiras, fazer boas coisas para o povo, dar resposta para o próprio eleitorado, sempre, manter um diálogo com o eleitorado. A mídia sempre tenta destruir. Agora, como é que você faz para convencer um esquerdista da verdade, dos fatos, daquilo que aconteceu? Porque isso é muito complicado, na verdade. Todo mundo tem um parente, um colega de trabalho, etc., que adora esquerdar e que se é informado, né, e obtém as suas informações só através de Rede Globo ou através da grande mídia. E quando chega lá, você está num lanche, num almoço, numa reunião, o cara só fala groselha. Quando surgem os temas Obama, porte de armas, polícia militar, educação, etc., você olha para o cara, lá vai começar a esquerdar agora. É ou não é assim? Pois muito bem, eu tenho uma arma secreta para isso.
Mas antes de revelá-la, eu quero lhe perguntar, você já verificou a sua inscrição nesse canal? A sua qualificação no vídeo? O seu sininho? Isso é muito importante. Eu sei que é um saco falar isso, você acha um saco, mas imagine o saco que eu acho ter que falar isso. Portanto, verifique aí. Eu tenho uma arma secreta e este vídeo é para comemorar esta arma secreta. Você só consegue convencer um esquerdista com a verdade. Agora, é um fato, muitos deles são imunes à verdade, mas eu acredito que mais de 80% é pelo menos suscetível ou receptivo aos fatos, àquilo que aconteceu de fato. E a minha arma secreta, com muito orgulho, chegou ao Brasil agora, eu apresento para vocês. É isso daqui, meus amigos. O Manual Politicamente Incorreto do Comunismo. Aqui estão condensadas todos os fatos, todas as verdades que esses canalhas se recusam a engolir. Chegou com exclusividade aqui na minha livraria. Chegou com absoluta exclusividade. Você não vai achar em nenhum outro lugar. E para comemorar a chegada deste livro aqui, que é tão importante, nós estamos fazendo uma das maiores promoções já vistas nesse país, já se viu nesse país, na minha livraria. Então, corra lá, são mais de 3.200 títulos com descontos imperdíveis. É o capitalista malvadão? Sou sim, e daí? E daí? Sou capitalista malvadão. Foram esses livros aqui que permitiram que nós pudéssemos escapar de um Haddad na presidência da República neste ano de 2019. Então, agradeça a este capitalismo malvadão que eu estou fazendo aqui. Este é um livro extremamente importante. Ele condensa todos os crimes desses canalhas aqui de uma maneira muito fácil de ser entendida. Lenin, Che Guevara, Maduro, Stalin, Hugo Chávez, Mao Tse Tung, Fidel Castro, tá aqui ó, o sapo cachaceiro. Este é um livro incrível, fantástico, acessível a todas as pessoas. Então, é verdade, tem alguns esquerdistas que não tem conversa, mano. O cara não quer saber de nada, o cara não quer saber de verdade nenhuma, nunca. Mas muitos deles são suscetíveis, sim, ao raciocínio. Eles, coitado, o cara só vê Globo, cara, só vê Folha, só vê Estadão, site da UOL, o cara se informa por isso. É um ato de caridade você se instruir com este livro aqui, ou, quem sabe, presentear aquele seu colega esquerdista, sem vergonha, aquele seu professor de filosofia. Tá aqui, ó, professor. Isso daqui, ó, o Manual Politicamente Incorreto do Comunismo, para destruir todas as falácias comunistas, progressistas, socialistas. Basta ver aquele cara lá que se diz progressista, ele defende todas as ideias da escola de Frankfurt. Então, meus amigos, agora eu vou mostrar para vocês as minhas armas secretas para convencer esquerdistas. Então, vou mostrar uma série de livros para vocês agora. Prestem atenção. Então, meus amigos, estão aqui as minhas armas secretas para convencer esquerdistas. E quem sabe fazer com que eles venham para o lado certo da força. Muito bem? Armas secretas não, mas capitalistas com certeza. Aqui, leituras mais simples até as mais complexas. Muito bem? Então vamos começar falando a respeito deles. Para você entender a loucura que nós vivemos no nosso país, bem-vindo ao Hospício do Alexandre Costa. São só livros aqui simples, de simples leitura, tá bom? Fácil entendimento. O livro irrefutável, Mentiram para mim sobre o desarmamento. Não tem como refutar isso daqui, do Flávio Quintela e do Benê Barbosa. O senhor non-sector tentou e só passou vergonha. Sorria, você está sendo enganado. Para quem quer começar a entender o mar de mentiras do nosso país. Mentiram e muito para mim, do Flávio Quintela. O mar de mentiras que você vive nesse país. Brasil e a Nova Ordem Mundial, do Alexandre Costa. A Nova Ordem, Introdução à Nova Ordem Mundial, do Alexandre Costa também.
e sobre o maior crime que eles estão agora tentando legalizar de qualquer maneira, do George Maza, o que você precisa saber sobre o aborto. E aí nós temos aqui a arma secreta que acabou de chegar à minha livraria. Fantástico! Presentei um esquerdista com isso, ou comece a se instruir por este livro, o Manual Politicamente Incorreto do Comunismo. E aí nós temos vários aqui que são sínteses, na realidade, de assuntos mais complexos, mas você tem sempre no final de cada capítulo uma bibliografia muito extensa para você pesquisar. O Manual Politicamente Incorreto do Islã e das Cruzadas. Quantas mentiras já foram contadas a respeito do Islã e das Cruzadas? É um livro extremamente interessante. Inclusive, em diversos momentos, ele faz a comparação de Jesus Cristo e Maomé. O Manual Politicamente Incorreto do Catolicismo, né? Nossa, estão com armas aqui. É um cristão com armas? Que absurdo. Pois é, recomendo você ler esse livro aqui, principalmente se for católico. E o Manual Politicamente Incorreto da Ciência, do Tom Bethel. São diversos mitos que são desconstruídos aqui e vale muito a pena a leitura. Do Benjamin Wicker, 10 livros que todo conservador deve ler, mais 4 imperdíveis e um impostor. Toda hora eu estou voltando nesses livros aqui para ver os resumos que ele faz, que são interessantíssimos. 10 livros que estragaram o mundo e outros 5 que não ajudaram em nada. Do Benjamin Wicker também, muito interessante. O Comunista Exposto, do Cleon Skousen. Esse aqui era, inclusive, um livro de cabeceira do Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos. Um dos melhores presidentes dos Estados Unidos que já existiu. Feminismo, Perversão e Subversão, com o prefácio do meu amigo Bernardo Kister, escrito pela minha amiga Ana Caroline Campagnolo, que o pessoal chamava de Campagnolo. Rapaz, eu até dei o nome de um sapinho aqui do jardim de Campagnolo. Ainda não li este livro, mas comecei a ler agora. Estou no prefácio do Bernardo Kister e me parece ser extremamente interessante, até pelos temas que ele aborda aqui. Dei uma olhada aí. Enfim, vamos lá. E do Olavo de Carvalho, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Tem algumas partes bem simples de você ler, bastante ironia, etc. Algumas um pouco mais difíceis, mas está ali no nível 3 de leitura que eu escolhi aqui. Beleza? Um pouco mais complexo, mais denso. Você tem Hitler e o desarmamento, como o nazismo desarmou os judeus e os inimigos do Reich. Para quem acha aí que nazismo é de direita, tá bom? Desinformação. Ex-chefe de espionagem revela estratégias secretas para solapar a liberdade, atacar a religião e promover o terrorismo. Do tenente-general Yomnihai Pacepa, tá? Esse livro aqui é extremamente importante. Inclusive, ele conta a história de como o senhor Stalin tentou se afastar o máximo possível de Hitler, depois do término da Segunda Guerra, e colocando Hitler no espectro político da extrema-direita, quando na realidade todos nós sabemos que o partido de Hitler é o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Esquerda pra cacete. Muito bem, nós temos o Diabo na História, do Vladimir Tismanian, absolutamente importante também, para que você veja a comparação entre esses dois canalhas genocidas imundos, Hitler e Stalin, comunismo, fascismo e algumas lições do século XX. Um pouco mais denso também. E aqui para o senhor PC Siqueira, que disse que ia montar uma livraria, vender os mesmos livros que eu com 30% de desconto. Cadê seu PC Siqueira? Cadê? Ah, é difícil, né? Gerar emprego, viver do capitalismo malvadão, não é verdade? Do Dr. Lyle H. Hoster, A Mente Esquerdista. As causas psicológicas da loucura política. E aqui, em um nível um pouco mais avançado, nós temos A Vida Intelectual, do Sertilanges, agora em uma versão nova, com prefácio do professor Olavo de Carvalho. Nós temos do Antônio Paim, Marxismo e Descendência, para você ver como as coisas vieram a ser como são hoje. Né? Como é que saiu de um marxismo stalinista para o marxismo cultural, por exemplo, de Antônio Gramsci. Olha o canalha do Marx aqui, bosta.
Um livro mais denso, cheio de documentos históricos também, 1964, O Elo Perdido, o Brasil nos arquivos do Serviço Secreto Comunista. O prefácio do professor Olavo de Carvalho também. É muito importante, vai sair um filme no final de março agora, tá bom? A respeito do período de 1964. E o livro que todos os outros livros, todos esses livros aqui, sempre estão fazendo referência, é este aqui, ó, o Livro Negro do Comunismo. É imenso, tá? É um livro imenso, com todos os documentos, com todos os dados históricos dos crimes, terror e repressão deste que foi o sistema político mais assassino da história da humanidade, que matou mais do que todo tipo de catástrofe mundial somada. Todos os terremotos, todas as guerras, todas as tragédias, todas as mazelas humanas, a peste negra, tudo que foi de ruim, soma tudo, não dá o que o comunismo matou. Muito bem? Então, meus amigos, estas são as minhas armas secretas, capitalistas, malvadonas, para você começar a convencer um esquerdista. Aproveite esta mega promoção para comemorar a chegada deste livro aqui, o Manual Politicamente Incorreto do Comunismo, que vai abalar as estruturas do pensamento esquerdista no nosso país. Grande abraço, verifique a inscrição no canal, o gostinho, o sininho e até a próxima!